Um novo ponto de vista para você se informar agora aqui no Debate no Ponto. E hoje estamos recebendo ela, a vereadora Eugênia Lima, do PT, no município de Olinda. Tudo bom, Eugênia? Tudo bom, Elton? É sempre uma satisfação estar com você, né? Eu que admiro muito seu trabalho, né? E vejo você nessa caminhada só crescendo. Então, para mim, fico muito feliz em estar aqui e poder falar de um assunto que eu gosto muito, que eu acho que a gente não pode deixar de falar de política, que é a política que conduz tudo na nossa vida. Então, eu fico muito grata em receber o seu convite e estar aqui para a gente conversar. Eugênia, você foi a vereadora mais votada, a mulher mais votada para vereadora em toda a história de Olinda. Isso traz consigo um peso muito grande, uma responsabilidade, e sobretudo agora que a gente está em um ambiente muito hostil à mulher, né? Sempre foi, mas parece que a gente está percebendo a violência contra a mulher se intensificando mais ainda. Wellington, assim, a questão da gente ter chegado na Câmara como a vereadora mais votada da história, né, foi um acúmulo de uma trajetória, né? Eu tinha sido candidata a vereadora em Olinda 2 vezes, a gente tinha a quantidade de votos suficiente, mas tinha sido pega pelaquela questão do quociente eleitoral, e fui também 2 vezes candidata a senadora em Pernambuco, né, quando eu estava no PSOL e hoje no PT. Então, eu acho que foi um resultado de uma trajetória de luta. E quando a gente chega no parlamento, né, sente que esses espaços ainda não estão preparados para as mulheres. E a gente vem também de uma conjuntura política que a gente teve um presidente anterior que armou a nossa população, que massificou a questão da violência, da diferenciação desse lugar da mulher, né? Como falou para uma parlamentar que você merece ser estuprada, que a filha dele era uma. Ele usou um termo, como é, meu Deus, minha Uma gente? fraquejada, Uma né? fraquejada, Fraquejada. ajuda aí, ajuda teu irmão, Elton. E que isso só reproduz, né? Você reproduz uma violência política, que aí você vê vereadoras sendo silenciadas, vereadoras sendo desrespeitadas nos parlamentos. Eu mesma fui silenciada algumas vezes e parece, tipo assim, parece uma besteira, né? Tipo, cortaram o meu microfone, mas não é, uma dor, que é coisa assim, você, por que eu não tenho direito de falar se eu sou igual, se a gente foi eleito, estamos ali na mesma casa legislativa. Então, eu acho que a violência em si, né, que também foi gerada, o armamento da população, que não reflete só na sociedade, porque a gente está vivendo uma epidemia de feminicídios, mas também um crescimento dessa violência política, desse parlamentar achar que pode falar ou fazer o que quer por nós sermos mulheres e estarmos nesses espaços que assim, não são apropriados para nós, né? Eugênia, o fato de também ter uma prefeita mulher, isso tem facilitado para a implementação ou avanço de políticas públicas lá no município? Eu falo isso porque você é oposição à prefeita Mirella Almeida, mas tem facilitado por ser uma mulher, a prefeita mulher e a mulher mais votada da história de Olinda lá na Câmara? Vejo, Elton, eu, quando fui candidata a senadora, eu sempre usava uma máxima, né? Que não basta ser mulher. A gente precisa estar na defesa das políticas públicas que vão melhorar a vida dessas mulheres. E Olinda hoje tem vivido uma situação bem difícil, né? A gente vê que a execução das políticas públicas no município não acontece a contento. A gente tem a ausência de uma política de assistência que assista essas mulheres, né? A política da educação, você vê a merenda estragada, falta de banheiro nas escolas, falta de creches, só tem 2 ou 3 creches na cidade com a população de 400 mil. 2 ou 3 creches em É, Olinda toda? é com a população de 400 mil habitantes, né? Isso é uma das pautas que a gente está fazendo, essa fiscalização. A gente vem fazendo relatórios, porque o nosso mandato, Wellington, é diferenciado, porque além da participação popular, a gente faz vários processos de escuta, que a gente chama de Fala Olinda, para ouvir, mas após esses processos de escuta, a gente encaminha audiências públicas. E nessas audiências, nossa equipe faz todo um trabalho de análise da execução orçamentária
e apresenta na audiência. E a gente percebe, por exemplo, que há um investimento muito pequeno nas políticas públicas para as mulheres. A gente fez uma análise em 2025, por exemplo, eram gastos 87 centavos por mulher ao ano. Esse ano já está em 1,20, mas ainda é muito pouco, porque aí a gente não tem um centro de referência de qualidade, um centro de atendimento para essa mulher que possivelmente venha a ser vítima de violência, fora as políticas que precisam ter de assistência e a questão da geração de emprego e renda, porque como é que essa mulher sai dessa situação de violência? Então, eu acho que não basta só ser mulher, né? A gente está lá, eu sou a única que faz oposição à gestão Mirella, né? Tenho várias críticas, a minha relação pessoal com a prefeita é boa, mas a gente não está falando em relação pessoal, a gente está falando em o dever político, né? Que é o dever na execução das políticas. Eugênia, a gente já falou se essa relação, ser duas mulheres, né, a prefeitura ser governada com a mulher, você explicou bem, né? Mas você tem visto alguma mudança significativa em Olinda, promovida por essa parceria que a gente também tem visto entre a governadora Raquel Lira e a prefeita Mirella? Veja, a prefeita Mirella, ela é de um grupo que é uma gestão de continuidade. E a gente passou o ano de 2025 falando muito assim, se liberta, Mirella, por entender a conexão dela com o ex-prefeito Lupéssimo, que deixou a cidade quebrada. Então, eu acho que essa conexão com a governadora Raquel Lira se dá, claro, pelo apoio da governadora à eleição de Mirella, mas também por estarem no mesmo partido, na eleição do PSB, e porque se a governadora não ajuda, não avança, porque a gente na Câmara, Wellington, não recebeu, quando a gente assumiu, como Mirella encontrou a gestão, oriunda do grupo político dela, oriunda de Lupéssimo. Do prefeito Lupécio, o ex-prefeito Lupécio, que vem candidato. Né? E a gente vê que há uma continuidade na qualidade do serviço público. Por exemplo, a gente denunciou há 15 dias atrás a questão do mercado da Ribeira, que tinha uma emenda de 350 mil desde 2023 que não era executada, como tem isso no tricentenário, como tem isso em várias emendas que vários parlamentares não estariam sendo executados. A prefeitura estaria de posse desse dinheiro, mas essa emenda... E a gente não sabe se o dinheiro foi gasto e a gente também não sabe o porquê, sabe? O que a impressão que se dá é uma ausência de uma equipe técnica que olhe para a cidade como deve ser uma política pública, né? A gente, por exemplo, tem várias pessoas de concurso, que fez o concurso de Olinda, que não foram chamadas. E a gente vai olhar para a Secretaria de Cultura, por exemplo, poucos concursados. Então, como é que você vai olhar a cultura como uma política pública? E precisa ser olhada, porque a gente está numa cidade da cultura. Olinda foi a capital, a primeira capital brasileira da cultura. E a gente vê a vergonha que foi o Carnaval de 2025, a passação de vergonha maior ainda em 2026, que viramos matéria em jornais internacionais, que foi a questão do lixo, né? A questão da desorganização, a questão de como o trabalhador de Olinda é tratado no Carnaval, que é uma das maiores festas. E a gente está falando de um cartão postal, Wellington, porque, veja, eu viajo para qualquer lugar do Brasil. Quando eu digo que sou de Olinda, as pessoas olham de forma diferente. Então, a gente tem um cartão postal, a gente tem assim, uma oportunidade de captação de recursos. É um ativo muito grande o Carnaval Total. de Olinda. Não só o Carnaval, né? Porque é cultura o ano todo na cidade. Então, a gente não tem mapeado esses artistas, a gente não tem um trabalho permanente, a gente não tem um fundo de cultura. Por exemplo, a gente debateu orçamento. E aí eu digo que eu estou aprendendo muito. E quando a gente chegou na Câmara com muita sede de fazer, né, a gente entende que é o orçamento que muda tudo. Se não está no orçamento, não vai para execução. E a gente, às vezes, enquanto eleitor e cidadão, fica, não fez isso, não fez aquilo. E nos momentos importantes, que são os momentos que a gente discute as leis orçamentárias, cadê a população? A população não é informada nem educada. Aí faz umas audiências para dizer que fez, mas a população não incide
no orçamento público. E aí, esse ano passado, que diga no final, a gente conseguiu fazer uma articulação na Câmara histórica, Wellington. Fizemos 51 emendas ao orçamento. Só o nosso mandato fez 30. Para priorizar a questão das mulheres, a questão das escolas. Algumas a prefeita vetou, como foi o caso dos artistas, né, que era a questão da emenda do carnaval, né, que era para fazer o pagamento dos dos cachês. cachês, um período já pré-determinado para que esses artistas não esperassem por mais tempo. Porque Seria era isso? mais de um ano. Veja, como é que o Elefante de Olinda recebeu, em dezembro de 2026, o carnaval de 2025? Em dezembro de 2025, o carnaval de 2025. O Cariri, em 4 de janeiro de 2026, o carnaval de 2025. A gente não está falando de pequenos blocos, não. Estou falando de grandes blocos. Imagina os pequenos. Como é que fica nisso? E a gente precisa dar dignidade ao trabalhador da cultura. Agora, Eugênia, eu percebi que você também tem concentrado os seus esforços na cobrança da regularização da coleta de lixo, inclusive com a postulação de uma CPI, a criação de uma CPI. Como é que anda isso? Veja, a gente sabe que é minoria lá na Câmara, né, Wellington? Sou uma, né? Sou uma e digo sempre, sou uma oposição, e claro que não é uma oposição que vai só falar mal da prefeita, não é isso, é uma oposição Não é que bota responsável. gosto ruim, não. Não, É propositiva. eu me proponho, inclusive, a ajudar em determinados debates. Eu disse, ó, minha gente, na cultura, a gente entende, Wellington. Por exemplo, antes de falar do lixo, a gente fez, no ano passado, todo um processo. 7 de setembro, fizemos uma campanha Cabe Todo Mundo no Carnaval. Escutamos, processo de escuta, fizemos um formulário online para as pessoas contribuírem para que a gente mudasse a lei do carnaval. Fizemos um seminário com a universidade, com movimentos, para que a gente pudesse, enquanto parlamentar, falar o que o povo quer, fazer as alterações. E a gente consegue, na articulação política, colocar a questão dos cachês, mas a gente precisa ainda modificar várias questões da lei, porque o carnaval precisa ser visto como uma política pública, e a gente está avançando nisso. E aí, o dezembro foi chocante de lixo na rua. Natal, Ano Novo, foi uma vergonha. A Olinda virava noticiário todos os dias. E o carnaval foi a apoteose, né? As pessoas jogadas no lixo. Foi um negócio assim, triste, de você receber pessoas. Eu mesmo recebi pessoas em casa, Wellington, que uma menina caiu toda melada, toda ferida, né? Foi aquele caos. E aí a gente resolveu implementar o processo da CPI do lixo. Primeiro, a gente entende que não é só sobre o que a vereadora quer. Então, estamos fazendo um processo desde março de recolher assinaturas online e presencial. A gente está juntando, a gente tem quase 3.000 assinaturas para que a gente vá, ainda esse mês, impetrar a CPI. E aí alguns vereadores vão assinar e muitos outros não, porque a política é uma coisa que muda, né? Então, hoje, a prefeita tem uma base mais consolidada, mas a gente vai expor para que a pressão venha também de fora para dentro. Não dá para ficar do jeito que está, né? Não dá para ser a mesma empresa. A gente quer saber cadê o dinheiro. Porque, veja, a mesma empresa que coleta em Olinda, coleta em outros municípios, em outros municípios funcionam e em Olinda não. Por quê? Então, a gente quer entender o porquê disso, né? Então, a gente entende também que não é um porquê que passa só pela Câmara, porque a gente precisa que mais gente, que a população entenda que um aumento de construção de uma cidade melhor, ela não se dá só quando a gente aperta lá e vota. A gente precisa acompanhar esse parlamentar que a gente vota. A gente precisa ajudar, inclusive, a andar. Porque, veja, Olinda está do jeito que está, só tem eu na oposição, então tem alguma coisa errada no sistema. Eugênia, Olinda é o terceiro maior colégio eleitoral do estado de Pernambuco, mas não tem ainda um representante, pelo menos nessa legislatura, aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Sua atuação, a gente tem percebido que tem levado algumas lideranças a colocar o seu nome na rua como provável candidata, como uma pessoa que poderia representar Olinda aqui no Legislativo, na Alep. Como é que está esse projeto? Então, Elton, primeiro que a Alep não é um lugar que a gente não conheça, né? Eu já fui
chefe de gabinete das juntas co-deputadas, o primeiro mandato coletivo de Pernambuco, já trabalhei em outros mandatos, e a gente sente lá na Câmara que a gente precisa ajudar, inclusive, a nossa cidade, né? São poucos recursos para a cidade, então seria uma grande oportunidade da gente estar junto com quem for governador, estar olhando melhor para a cidade de Olinda e ainda fazendo várias proposições legislativas para ajudar principalmente o povo da cultura, as mulheres, né? Porque a gente está aí vivendo essa pandemia de feminicídios que não se acabe, e a gente precisa também mudar o foco. O problema do feminicídio não é da mulher, é do machismo estrutural, então a gente precisa começar a dialogar com os homens, a gente precisa pensar em projetos que possam realmente ampliar os recursos nas políticas públicas voltadas para a segurança dessa mulher, né? E estar na Assembleia Legislativa é uma oportunidade da gente pegar o que a gente está fazendo em Olinda. A gente criou um método, Wellington, que é um método voltado para a participação popular. Seria Então, fazer com que a isso gente faz, viesse a ser implementado em Pernambuco por claro, inteiro. a partir de uma escuta ativa. Porque, veja, o que é a política? A política é o que define as nossas vidas. E como é que hoje a gente faz política sem ouvir a população? Porque eu acho que a ordem da prioridade da política precisa ter a ver com a vida das pessoas. A gente está vivendo, por exemplo, momentos de chuva, né, e a crise climática. Isso precisa vir ser priorizado não só no nosso discurso, mas também no orçamento. Precisa ter defesa na Assembleia Legislativa para que a gente priorize isso, para que parem de morrer cidadãos e cidadãs pernambucanas vítimas de deslizamento de barreira, vítimas de alagamento. E aí isso é uma coisa complexa que envolve a política de habitação, por exemplo, que a gente avançou muito pouco no estado de Pernambuco, então a gente precisa chegar na LEP para ser mais uma que defende isso, né? Defender a cultura enquanto uma possibilidade de geração de emprego e renda, porque a ciência já diz, R$ 1 investido na cultura volta 5 para os cofres públicos. Então, por que a gente não investe na cultura? Então, por que a gente não une cultura, tecnologia e educação para a gente avançar atrelado ao esporte? Porque hoje a gente vive um momento no estado de Pernambuco de insegurança geral. O debate da segurança pública, por exemplo, a gente termina passando só pela questão da opressão e das polícias quando a gente precisa falar na prevenção, né? Eu escrevi um artigo, Elton, que falava assim: a polícia precisa ser o último recurso. E a polícia hoje é o primeiro, né? Precisava ser o último. Quando a gente tem uma política de assistência consolidada, quando a gente tem uma definição de uma política para as pessoas em situação de rua, por exemplo, para as pessoas que têm dependência química, algo consolidado enquanto política pública, a polícia vai ser o último recurso. Eugênia, sobre ainda a eleição estadual, né? Existe um ambiente de polarização. De um lado, João Campos, e do outro, Raquel Lira. Você é do PT, o PT fechou com João Campos. Mas tem figuras ainda dentro do PT que apoiam a candidatura à reeleição da governadora Raquel Lira. Qual é a posição de Eugênia? A gente tem feito uma oposição em Olinda, né, uma oposição responsável à Mirella Almeida, que é uma das pessoas que é atrelada à governadora Raquel Lira. Então, para mim é muito equivocado, né, eu, enquanto oposição, a única oposição em Olinda, né, está atrelado ao projeto da governadora Raquel Lira. E aí o PT, né, o presidente Lula definiu o apoio na Frente Popular, então a gente tem uma tarefa, a primeira tarefa é eleger o presidente Lula, reeleger o nosso senador Humberto Costa e sim eleger o ex-prefeito do Recife, João Campos, para que a gente possa fortalecer a Frente Popular, entendendo que eu sou partidária, né? Mas que a gente tem muito respeito às outras candidaturas, principalmente a candidatura do pessoal do Ivan Moraes, que é um amigo de longas datas. A gente tem muito respeito a essa candidatura e a gente entende que a gente precisa falar muito mais de projetos, sabe? Eu sinto, Wellington, que a eleição perdeu o sentido. A gente está falando em pessoas. É Raquel, é João, é fulano, é cicrano. Qual é o projeto?
Então, eu acho que está na Frente Popular, está no PT, está junto com o time de Lula, e já me coloquei à disposição do nosso candidato João Campos de pensar que projeto queremos para Pernambuco, né? Que projeto é esse? Não dá mais para ficar num estado de tanta desigualdade. Então, a minha colaboração em relação às eleições é projetar. Como é que a gente projeta esse futuro, pensando em tecnologia, trazendo experiências que são positivas em outros estados e até aqui mesmo, para a gente fazer isso no estado todo e reduzir a desigualdade. Agora, para finalizar, qual é a mensagem que você deixa para o povo olindense e também para os pernambucanos? Primeira mensagem que eu quero dizer é que não existe democracia sem participação popular, né? O papel de um parlamentar é a escuta ativa do seu povo, para a partir dessa escuta ir atrás das soluções, né? Estamos num momento difícil, essa eleição vai ser uma eleição muito difícil, mas que a gente precisa entender que tem solução para o país, né? O presidente Lula, diante de todas as dificuldades, tendo um orçamento sequestrado pelo Congresso Nacional, tem conseguido fazer vários feitos. Tirar o Brasil novamente do mapa da fome, trazer o Ministério da Cultura de volta, trazer políticas de ciência e de tecnologia, né? Aumentar o número de cozinhas solidárias, que é quem tem matado a fome do nosso povo, e várias outras políticas que foram destruídas na gestão do presidente anterior. Então, eu tenho muita esperança, mas essa eleição é uma eleição de rua, uma eleição que o povo tem que convencer a cada um, porque a gente sabe o quanto está difícil, né? O quanto o custo de vida tem sido mais caro no nosso país, mas que a gente precisa esperançar. A gente viu aí o candidato a presidente Flávio Bolsonaro falar abertamente que, se ele ganhar, ele vai fazer a doação das terras raras para o presidente dos Estados Unidos. O que nos torna, né, o que vai tornar essa eleição cada vez mais difícil, porque a gente não regulamentou ainda as redes sociais. Então, não é mais a eleição do Instagram, vai ser a eleição do voto a voto, da rua, do convencimento. Então, assim, tenho muita esperança porque eu gosto de gente, eu gosto de povo. Eu acho que uma eleição é sempre uma oportunidade da gente dialogar e da gente dizer que não podemos perder a capacidade de sonhar, Wellington. E é isso que me anima, né? Não perder a capacidade de sonhar, que a gente pode realmente diminuir a desigualdade, transformar a vida do nosso povo e sonhar com a minha cidade também. Então, estar na LEP é pensar em Pernambuco todo, mas olhar também para Marinho dos Caetés e ver que é uma potência que pode ser um ponto de luz para iluminar o estado de Pernambuco. Então, estou com muita esperança, né, dessa nossa vitória, de chegar para a LEP e orgulhar todos os pernambucanos e pernambucanas. E quem não me conhece, vá nas nossas redes sociais, Eugênia Lima 13, e vão lá, acompanhem nosso trabalho. Eu duvido que algum eleitor meu tenha se arrependido de ter dedicado o voto a nós, que fazemos um trabalho exemplar, tanto de escuta, mas de prestação de contas do que a gente está fazendo. Eu acho que falta isso na política. Obrigado, Eugênia. Olha aí, ela que foi a vereadora mais votada da história de Olinda, mulher, né? A mulher mais votada da história de Olinda na disputa por uma vaga na Câmara de Filha de mãe e Vereadores. painho, viu? Você já deu, já para quem quer saber mais um pouco do seu trabalho, segue nas redes sociais, né? E o blog Ponto de Vista, é claro, www.blogpontodevista.com. Nos siga lá no Instagram, no @blog.devista.pe, e não se esqueça de inscrever aqui no canal do Instagram, no blog Ponto de Vista PE. Muito obrigado a você, muito obrigado a Eugênia, e até a próxima, Eugênia. Até a próxima.